Isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu tinha 26 anos. Minha mãe solteira havia falecido, e como eu era filho único, a casa dela foi deixada para mim, para eu vender ou me mudar. Eu morava em um apartamento bem sujo porque não conseguia pagar muito naquela época, e depois de muito pensar, decidi me mudar para a casa. Ela já estava paga, então eu estava economizando uma quantidade considerável de dinheiro com a mudança. Meu objetivo era, com sorte, economizar por alguns anos, me reerguer e depois vender a casa para comprar o imóvel que eu realmente queria. Quando o meu contrato no apartamento acabou, me mudei para a casa, que ficava em uma comunidade de proprietários de terras agrícolas, mas nos últimos anos, a maioria dessas terras tinha parado de ser utilizada para a agricultura e estava apenas com campos vazios. Isso também aconteceu com a terra da minha mãe. Era basicamente uma casa no estilo de celeiro, no meio de um campo enorme, com um pequeno caminho abandonado levando até ela. Na primeira semana morando lá, passei a maior parte do tempo limpando e organizando minhas coisas. Durante uma dessas noites, enquanto eu estava limpando, ouvi um carro vindo em direção à casa. Olhei pela janela e vi uma velha caminhonete indo pelo caminho de terra. Achei estranho, já que a única razão para alguém vir até ali seria se estivessem vindo para a casa, mas assim que chegaram ao fim do caminho, diminuíram a velocidade até parar. Eu consegui ver uma figura masculina no banco do motorista, mas não consegui distinguir mais detalhes. Eles ficaram ali por um momento, com os faróis iluminando o campo, antes de darem uma virada de 3 pontos e saírem. Achei que provavelmente haviam digitado o endereço errado ou algo assim, mas foi meio assustador ver alguém vindo até ali tão tarde da noite. Alguns dias se passaram e naquela altura eu já tinha terminado de limpar e organizar a casa. Era uma noite de domingo e eu estava assistindo TV, comendo uma refeição caseira, quando ouvi novamente o som familiar de um carro vindo em direção à casa. Olhei pela janela e vi a mesma caminhonete indo pelo caminho, dessa vez com os faróis apagados. Sabendo que não poderia ser um erro dessa vez, fiquei mais preocupado. Olhei para o meu celular e vi que já estava quase 1 da manhã. Por que alguém estaria vindo até ali nesse horário? O caminhão chegou até a frente da casa e parou. Então um homem saiu e começou a caminhar em direção à porta. Fiquei esperando ansioso, mas depois de 1 minuto, não ouvi campainha nem batidas na porta. Fui cautelosamente até a porta da frente e olhei pelo olho mágico. O homem estava bem na porta, olhando diretamente para a porta. Fiquei aterrorizado. Parecia que ele estava ponderando algo. Então ele se virou e voltou para o caminhão, entrando e indo embora rapidamente. Eu estava realmente assustada. Então liguei para a polícia e fiz um boletim de ocorrência, mas não havia nada mais a ser feito. Fui dormir naquela noite com uma sensação muito ruim sobre tudo aquilo. Aparentemente eu estava certa, porque acordei com o que achei ser um toque na porta. Foi um único toque. Levantei rapidamente e olhei pela janela, mas o caminhão que eu esperava ver não estava mais lá. Saí silenciosamente do meu quarto e tentei descer as escadas para ver quem era, mas assim que cheguei no topo das escadas, percebi que a porta da frente estava ligeiramente aberta. Congelei, e logo depois, ouvi passos vindo pelo corredor debaixo de mim. Corri para o quarto extra ao lado e disquei para a polícia enquanto os passos ficavam mais altos e começavam a subir as escadas. Eles foram direto para o quarto principal, e eu podia ouvir como se estivessem mexendo nas coisas, como se estivessem procurando por algo. Eu estava com tanto medo de falar com o oficial no telefone, com medo do intruso me ouvir, então fiquei em silêncio. Eles passaram alguns minutos vasculhando o quarto antes de descerem as escadas e finalmente saí da casa. Falei com o policial enquanto corria até a janela dos fundos para ver se conseguia identificá-los antes que fugissem. Estava escuro, mas eu pude ver que era o mesmo homem que estava na minha porta mais cedo. Ele estava caminhando pelo quintal em direção ao campo de grama alta, eventualmente desaparecendo na escuridão. A polícia veio até lá e procurou por qualquer evidência que pudesse ajudar no caso, mas minha descrição do homem foi praticamente tudo o que poderia ser útil. Eu não sei o que aquele homem queria, mas parecia estar procurando algo específico. Isso me faz pensar que talvez ele soubesse de algo que minha mãe tinha
e depois de saber da morte dela, queria roubar. Mas o que realmente me assusta é saber que ele sabia que eu estava em casa e provavelmente estava no meu quarto. Isso me deixou apavorada ao pensar em como ele ainda foi para lá e procurou por algo. O que ele planejava fazer comigo se eu estivesse lá? Acabei vendendo a casa um mês depois porque estava com muito medo de ele voltar. Até hoje, eu ainda verifico de vez em quando para ver se há algum relatório de arrombamentos recentes naquele endereço, mas tem estado tranquilo desde aquela noite. Eu sou de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, onde a vida é tranquila, mas cheia de histórias que deixam qualquer um com os cabelos em pé. Apesar disso, sempre fui cético. Não acreditava em assombrações, espíritos ou qualquer coisa sobrenatural. Pelo menos até uma noite em 2020, que mudou minha vida para sempre. Naquele dia, eu tinha ido a uma festa de aniversário em uma fazenda distante, a uns 40 quilômetros da cidade. A festa foi animada, mas durou mais do que o planejado, e eu acabei pegando a estrada de volta para casa bem tarde, por volta das 2 da manhã. A estrada era estreita, cercada por mata dos dois lados e mal iluminada. Apenas o farol do meu carro cortava a escuridão. Tudo estava tranquilo, até que, cerca de 20 minutos depois, notei algo estranho. Na beira da estrada, um homem fazia sinal com a mão para que eu parasse. Ele usava roupas simples, uma camisa branca e calça jeans, mas parecia desorientado. No Brasil, a gente cresce ouvindo que é perigoso parar o carro à noite para ajudar estranhos, mas algo na expressão dele me convenceu. Diminuí a velocidade e abaixei o vidro. "O que aconteceu?" perguntei. "Minha moto quebrou ali na frente. O senhor pode me ajudar?" disse ele, apontando para a frente. Olhei para o trecho indicado, mas não vi moto alguma. Fiquei desconfiado, mas decidi ajudá-lo. Era uma área isolada, e a chance de ele conseguir assistência naquela hora era praticamente zero. "Entra aí, vou te levar até a cidade", ofereci. Ele hesitou por um momento, mas acabou entrando no carro. Durante o trajeto, tentei puxar conversa, mas o homem mal respondia. Ele parecia nervoso, com os olhos fixos na estrada. Achei que estava apenas abalado pela situação. Depois de alguns minutos, chegamos a uma curva bem conhecida na região. Era famosa por causa dos inúmeros acidentes que já tinham acontecido ali. A sinalização era precária e muitas vezes os motoristas perdiam o controle do veículo. Quando passamos pela curva, o homem ao meu lado começou a se mexer nervosamente. Foi aqui que aconteceu", ele murmurou, quase como se falasse consigo mesmo. "Aqui o quê?" perguntei, olhando para ele. Antes que ele pudesse responder, senti um calafrio subir pela espinha. Olhei rapidamente para o retrovisor e vi algo que me deixou sem palavras. Uma moto, com o farol aceso, vinha logo atrás de nós. "É ela", sussurrou o homem, agora com a voz trêmula. A moto se aproximava rapidamente, mas algo estava errado. Não havia som de motor, apenas o ruído abafado dos pneus na estrada. Era como se estivesse flutuando. "Pare o carro!" gritou ele de repente. Assustado, encostei no acostamento. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, o homem saiu do carro e começou a correr em direção à curva. Gritei para que ele voltasse, mas ele não respondeu. Decidi ir atrás dele. Quando cheguei perto, vi que ele estava parado no meio da estrada, olhando fixamente para algo. E então, eu vi. No asfalto, havia uma moto caída, completamente destruída, com marcas de sangue ao redor. Uma cena de acidente horrível. E ao lado da moto, um capacete rachado ao meio. "Foi aqui que eu morri", disse o homem com uma voz que parecia vir de muito longe. Eu congelei. Não podia acreditar no que estava ouvindo. "Como assim?" perguntei, tentando manter a calma. Ele se virou para mim e pela primeira vez percebi que seus olhos não tinham brilho algum. Ele parecia vazio. 2 anos atrás, eu perdi o controle da moto nessa curva.
Bati de frente com um caminhão. Desde então fico aqui, tentando voltar para casa. Mas nunca consigo. Minhas pernas começaram a tremer. Eu queria correr, mas estava paralisado. Por favor, faça uma coisa por mim, pediu ele, agora com a voz mais calma. O quê? Murmurei, quase sem fôlego. Avise minha mãe. Diga que estou bem, que não preciso mais de ajuda. Ela mora na última casa da rua principal, número 34. O nome dela é Dona Maria. Antes que eu pudesse responder, ele deu um último olhar para a moto caída e então desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Passei alguns minutos parado no mesmo lugar, tentando processar o que tinha acontecido. Quando finalmente consegui voltar para o carro, liguei o motor e dirigi direto para casa. No dia seguinte, ainda abalado, decidi ir até o endereço que ele tinha mencionado. Na rua principal, encontrei a casa número 34. Era uma casa simples, com um pequeno jardim na frente. Bati na porta e uma senhora idosa de cabelos brancos abriu. Dona Maria? Perguntei hesitante. Sim, sou eu. Quem é você? Respondeu ela, com um olhar curioso. Expliquei o que tinha acontecido na noite anterior, omitindo os detalhes mais assustadores, mas o suficiente para que ela entendesse. Quando terminei, lágrimas escorriam pelo rosto dela. Meu filho, ele morreu naquela curva há 2 anos. Eu sabia que ele ainda estava preso lá. Sempre senti. Obrigada, moço. Agora ele pode descansar. Ela me convidou para entrar e mostrou uma foto do filho. Era o homem que eu tinha encontrado na estrada. Depois daquele dia, nunca mais passei por aquela curva à noite. E sempre que lembro do episódio, sinto um misto de medo e alívio. Medo pelo que presenciei, mas alívio por ter ajudado alguém, mesmo que de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Se você estiver dirigindo por uma estrada deserta e vir alguém pedindo ajuda, pense 2 vezes. Talvez não seja alguém que precisa chegar em casa, mas sim alguém que ainda não conseguiu sair de lá. Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas. Sempre achei que eram exageros ou invenções para assustar crianças. Mas algo que aconteceu comigo há 3 anos, durante uma viagem de carro pelo interior do Paraná, mudou completamente minha visão. Desde então, nunca mais consegui passar por aquela estrada sem sentir um arrepio na espinha. Era dezembro, e eu estava dirigindo para visitar meus pais em outra cidade. Para encurtar a viagem, resolvi pegar uma estrada secundária que cortava alguns quilômetros. Era uma rota rural, pouco movimentada, cercada por plantações de milho e pequenos trechos de mata. O sol já estava se pondo quando entrei na estrada. Com a luz diminuindo, o caminho começou a parecer mais isolado e um pouco assustador, mas segui em frente. Depois de uns 40 minutos dirigindo por aquela estrada deserta, vi algo curioso à frente. Uma casa. Ela estava afastada da estrada, mas dava para ver nitidamente sua estrutura. Parecia velha, de madeira, com telhas de barro desbotadas e janelas quebradas. Mas o que mais chamou minha atenção foi que havia uma luz acesa lá dentro. Não fazia sentido. A casa parecia abandonada e não havia nenhuma outra propriedade por perto. Reduzi a velocidade, intrigado, e olhei para a casa enquanto passava. Foi quando vi uma mulher na janela. Ela estava de pé, olhando para fora. Só consegui perceber que tinha cabelos longos e escuros, mas seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra. Mesmo assim, senti que seus olhos estavam fixos em mim. Um calafrio percorreu meu corpo, mas tentei ignorar. Alguém deve morar ali, é só isso, pensei. Continuei dirigindo, tentando afastar a sensação estranha. Mas, alguns minutos depois, o rádio do carro começou a falhar. Estava tocando uma estação local, mas de repente, o som ficou cheio de chiados, e uma voz fraca começou a surgir no meio do ruído. Era quase como se alguém estivesse murmurando. Desliguei o rádio imediatamente. Já estava escuro, e a única luz era a dos faróis do meu carro. A estrada parecia mais estreita, e as árvores nas laterais
Pareciam se aproximar cada vez mais. Tentei me concentrar, mas minha mente continuava voltando à imagem daquela casa e da mulher na janela. Foi então que vi algo que me fez frear bruscamente. Uma figura estava no meio da estrada. Era a mesma mulher da janela, parada bem no centro, olhando diretamente para o meu carro. Desta vez, consegui ver seu rosto com mais clareza. Ela parecia pálida, quase como se sua pele fosse translúcida, e seus olhos eram estranhos. Não sei explicar, mas não pareciam normais. Fiquei parado ali, com as mãos tremendo no volante. Ela não se mexia, apenas me encarava. Não sabia o que fazer. Se acelerasse, poderia atropelá-la, mas também não queria sair do carro. Depois do que pareceram minutos intermináveis, ela deu um passo para o lado e saiu da estrada, desaparecendo entre as árvores. Sem pensar duas vezes, acelerei. Meu coração estava disparado e minha única vontade era sair daquela estrada o mais rápido possível. Porém, quanto mais dirigia, mais parecia que não saía do lugar. A estrada parecia interminável e a paisagem ao redor não mudava. Depois de uns 20 minutos, algo me chamou a atenção no retrovisor. Lá atrás, bem ao longe, vi uma luz fraca, como se fosse o farol de uma moto ou lanterna. Tentei me convencer de que era só outro veículo, mas a luz parecia se aproximar rápido demais. E então, de repente, ela desapareceu. Quando olhei novamente para essa estrada à frente, quase perdi o controle do carro. A mesma casa de antes estava ali, do lado da estrada. Não fazia sentido. Eu tinha certeza de que já tinha passado por ela. Mais uma vez, a luz da janela estava acesa. Dessa vez, porém, não havia ninguém ali. Mas algo me dizia que eu não devia parar. Dirigi o mais rápido que pude, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, avistei as luzes da cidade ao longe. Meu corpo relaxou e comecei a respirar com mais facilidade. Cheguei à casa dos meus pais por volta das 10 da noite, e embora minha mãe tenha perguntado por que eu parecia tão nervoso, preferi não contar nada. Não queria parecer louco. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, mencionei a estrada que tinha pegado. Foi então que meu pai, que sempre adorou histórias locais, comentou algo que me fez gelar. Aquela casa na beira da estrada? Ah, sim, tem uma história antiga sobre ela. Dizem que nos anos 80, uma mulher foi assassinada lá. Era uma família pequena, só ela e o marido. Ele desapareceu depois do crime, e ninguém nunca soube o que aconteceu. Desde então, o pessoal evita passar por ali à noite. Muitos dizem que já viram coisas estranhas naquela estrada. Fingi que a história não me incomodou, mas minha mente começou a ligar os pontos. A mulher que eu vi, seria ela? E por que parecia que eu estava preso naquela estrada? Nunca consegui encontrar uma explicação lógica. Desde então, evito passar por estradas secundárias ou lugares desconhecidos à noite. E se você estiver viajando pelo interior do Paraná e avistar uma casa antiga com uma luz acesa, faça o possível para não olhar. E, acima de tudo, não pare. Em 2022, eu trabalhava como entregador em uma cidade de médio porte no interior do Brasil. Com a pandemia, o movimento de entregas noturnas aumentou bastante e, como eu precisava do dinheiro, aceitei os turnos da madrugada. Apesar de cansativo, geralmente era tranquilo. Restaurantes fechando, pedidos simples e ruas quase vazias. Mas uma noite específica me marcou de uma maneira que até hoje me dá arrepios. Era uma sexta-feira, quase 11h30, quando recebi um pedido vindo de um restaurante no centro da cidade. Era uma entrega aparentemente comum, uma pizza grande e uma garrafa de refrigerante. O endereço ficava em um bairro afastado, uma área mais rural onde as ruas eram escuras e mal iluminadas. Já tinha ido lá antes, então não pensei duas vezes antes de aceitar o pedido. Peguei o pedido no restaurante e coloquei a mochila nas costas. Estava frio e a neblina começava a descer, dificultando a visibilidade. Liguei o GPS e segui as instruções. À medida que me aproximava,
A cidade começava a sumir atrás de mim. As casas ficavam mais espaçadas, as luzes cada vez mais escassas, e o silêncio tomava conta do ambiente. O endereço era uma chácara no final de uma estrada de terra. Assim que cheguei ao local indicado pelo GPS, percebi que não havia nenhuma luz acesa na casa. Na verdade, a chácara parecia completamente deserta. Encostei minha moto e desliguei o motor. Fiquei parado por um momento, olhando em volta, enquanto o único som era o vento balançando as árvores. Caminhei até o portão, uma estrutura de ferro antiga, com pintura descascada. Bati palmas, como é comum no interior. Nada. Esperei alguns minutos e tentei de novo. Silêncio total. Peguei o celular para ligar para o número que estava no pedido, mas a ligação não completava. Era como se não houvesse sinal ali. Comecei a me sentir desconfortável, mas decidi tentar mais uma vez. Bati no portão com mais força e gritei: "Boa noite, entrega de pizza!" Por um momento, pensei ter ouvido algo. Um ruído baixo vindo da direção da casa. Olhei para a propriedade, mas não conseguia enxergar muito além da cerca. Então, vi algo que me deixou gelado. Uma luz fraca e oscilante apareceu dentro da casa, como a chama de uma vela. Ela se movia devagar, de um lado para o outro. "Tem alguém aí?" Chamei novamente, tentando soar confiante. A luz parou por um segundo, e depois se apagou. Foi o suficiente para eu sentir que algo estava errado. Decidi que já tinha esperado demais e voltei para a moto. Enquanto colocava o capacete, ouvi um barulho de algo se arrastando pelo chão, vindo do lado de dentro da chácara. Meu coração disparou. Não parecia um som natural, como passos ou vento. Era algo irregular, quase metálico. Olhei por cima do ombro e vi uma sombra se movendo perto da casa. Era grande, mas não conseguia distinguir o que era. Eu queria sair dali, mas algo me paralisava. Foi então que ouvi um som baixo e rouco, como um sussurro vindo do portão. "Vai embora." Não esperei para ouvir mais. Liguei a moto com pressa. Quase derrubei a mochila no processo e acelerei de volta para a estrada principal. Meu coração só começou a desacelerar quando já estava de volta ao asfalto, longe daquela chácara. Assim que cheguei ao centro da cidade, parei em um posto de gasolina para me recompor. Decidi ligar para o restaurante e contar o que tinha acontecido. O gerente atendeu e, depois de ouvir minha história, perguntou o endereço. Quando o informei, ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Esse lugar? Tem certeza?" Confirmei, achando que ele estava apenas surpreso pela distância do pedido. Mas sua próxima frase me deixou ainda mais nervoso. "Essa chácara está abandonada há anos. O dono morreu faz muito tempo e ninguém mora lá desde então." Tentei argumentar, dizendo que alguém devia estar lá, já que via luz e ouvia os sons. Ele apenas murmurou algo como "estranho" e disse para eu voltar ao restaurante. Quando cheguei, ele pediu desculpas e me pagou o valor da entrega, mesmo sem concluí-la. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. Passei horas tentando encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu. Talvez alguém realmente estivesse morando lá ilegalmente. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas no fundo, algo me dizia que não era tão simples assim. Alguns dias depois, não consegui resistir à curiosidade e fui pesquisar sobre a tal chácara. Descobri que, anos atrás, o lugar pertencia a um senhor solitário que desapareceu de forma misteriosa. Dizem que ele era conhecido por ser excêntrico e que antes de desaparecer, ele começou a dizer que via coisas se movendo ao redor de sua casa à noite. Seu corpo nunca foi encontrado. Desde então, nunca mais aceitei pedidos para aquele lado da cidade. O que realmente aconteceu naquela noite, eu nunca saberei. Mas, seja quem ou o que estivesse lá, espero nunca mais cruzar seu caminho.